A paz do Senhor para todos os que estiveram ouvindo esta mensagem, esta reflexão abordando o assunto sobre a família, no qual, ministrado por mim, pastor Elias Soares, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Amor e Vida, cidade de Beza Beantes, filial Beza Beantes, com sede em Goiânia, Conjunto Primavera. Vamos falar um pouco sobre o início, na fundação dos tempos, quando Deus criou todas as coisas, mas direcionando, aplicando esse conteúdo à família. Livro de Gênesis, no início de tudo, descreve a origem do mundo físico quando Deus passa a lidar diretamente com a humanidade e o começo de todas as coisas pertencentes a este mundo, incluindo a família. Assim que Deus estabeleceu a rotação do planeta e povoou com animais e plantas de todo tipo, Ele cuidadosamente implantou a família como a primeira e mais importante de todas as instituições humanas. Antes de constituir um governo de homens, antes de fóruns e leis, antes da criação da igreja, Deus designou e decretou a família humana como a sua grande obra. O Pai uniu o homem, Adão, e a mulher Eva, e realizou assim o primeiro casamento. Enquanto Adão e Eva voluntariamente obedeceram aos mandamentos de Deus, usufruíram um lar harmonioso e feliz. Esta primeira família humana possuía um relacionamento perfeito entre seus membros e com seu Deus, fazendo jus ao nome do jardim perfeito que chamava-se de residência. As relações familiares, assim como tudo o que havia no Éden, poderia ser considerados perfeitos. Não havia brigas, decepções nem surpresas infelizes, somente satisfação e pleno contentamento, pois viviam em um paraíso bucólico próximos a Deus. Contudo, já no início do capítulo 3 do livro de Gênesis, ocorre a primeira rebelião humana. Assim que pecam Adão e Eva, começaram a experimentar o terrível impacto de seus atos de revolta. A discórdia penetra o casamento onde antes havia somente unidade, a culpa mútua, a fé e a relação do casal. Surgem dor, sofrimento, tanto ao ambiente físico e em suas almas sob o teto de seus lares. A partir de então, a vida se torna mais difícil e incoerente. No resto do livro de Gênesis, você lê sobre pessoas reais lidando com questões familiares problemáticas, conflitos matrimoniais, filhos desobedientes aos pais, rivalidade entre irmãos, decepção, inveja, tentação e até mesmo assassinato. Você também testemunha a linda e evidência da graça de Deus sobre o cotidiano de seu povo. Sua graça está sempre presente, desde a fé surpreendente de Noé e Abraão, até a bondade e o perdão de José aos seus irmãos. A Bíblia nos relata os detalhes históricos sem máscaras ou idealizações para que possamos aprender com os erros do povo de Deus e as consequências de suas decisões equivocadas, também com o sucesso e suas vidas, especialmente ensinando-nos como a obediência a Deus geram bênçãos. A Bíblia deixa claro onde Deus disse para Adão. Deus disse a Adão e Eva: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a.
e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 1, 28. Gerações depois, o salmista escreveu: Eis que os filhos são herança do Senhor, e fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que se enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Salmo 127, versículo 3 ao 5. As Escrituras deixam claro que Deus deseja e até ordena que os casais tenham filhos, embora haja circunstâncias que impeçam a concepção. A Bíblia nos ordena a sermos frutíferos e multiplicarmos. Não geramos descendentes por acaso. Deus deseja que tenhamos filhos para que possamos multiplicar-nos e apresentarmos uma boa descendência, para que continue havendo novos crentes. E precisamos assegurar que os nossos filhos amem e temam a Deus, e para que a mensagem da salvação seja transmitida à geração seguinte. Os filhos são a bênção, aqueles que possuem um compromisso de manter seu casamento por toda a vida, além de serem mensageiros para o mundo que precisa ouvir a respeito do amor e da salvação de Deus. Em Gênesis 2,18, explica claramente o objetivo primordial do casamento. Um cônjuge completa o outro. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, que esteja como diante dele. Adão vivia em um jardim perfeito, porém estava só. Deus criou Eva para ser ajudante parecida com ele. O apóstolo Paulo citou este ensinamento quando disse: Todavia, nem o varão e sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Esta referência em 1 Coríntios 11:11. Nós precisamos uns dos outros. O estudo diário de William Berkeley afirma: no Senhor a mulher não é nada sem o homem, e este não é nada sem a mulher. Você talvez tenha assistido o primeiro filme da série Rocky Balboa com Sylvester Stallone. Você recorda o relacionamento amoroso entre Rocky e Adrian? Ela era a pequena vendedora da loja de animais, irmã de Pauline, um açougueiro estúpido que desejava tornar-se cobrador em uma empresa de agiotagem. Pauline suspeita das intenções de Rocky e em relação a sua irmã, Adele. Certo dia ele pergunta ao pugilista: por que você se sente atraído por ela? Duvido que Sylvester Stallone, que escreveu o roteiro tivesse a ideia de que essas palavras representassem exatamente o princípio de uma auxiliadora adequada descrita em Gênesis 2. Rocky responde: não sei bem, acho que ela preenche o meu vazio. Paulo segue perguntando: que vazio? Rocky afirma: ela tem vazios, eu tenho vazio, e juntos preenchemos nossos vazios. Nessas palavras simples, porém profundas, o pugilista declara uma grande verdade. Ele quis dizer que sem ele, Adrian tinha vazios em sua vida, e sem ela também tinha, mas quando os dois estavam juntos, eles preenchiam esses vazios um ao outro. Foi exatamente o que Deus fez quando criou uma companheira para Adão. Ela preencheu o vazio do homem e vice-versa. Não tenho dúvidas que preciso muito de
esposa. Sei que ela preenche as lacunas de minha vida. Preciso dela porque ela sempre diz as verdades sobre mim mesmo, tanto as boas como as más. Preciso porque ela me apresenta pontos de vista sobre a vida, relacionamentos e pessoas. Ela também acrescenta cor e alegria à minha existência. É uma artista. E eu não. O seu ritmo é o mais lento que o meu, por isso me oriento a seguir diariamente os passos mais controlados. Ajuda-me a apreciar mais a vida. Por exemplo, me motivou a ler mais e agora, de fato, divirto-me e muito com as leituras. É um grande exemplo do papel de uma companheira. Essa foi a história de Barclay. A história de Barclay afirmando sobre a companheira na qual foi apresentada a ele. Ou seja, se fossem trazer para o mundo espiritual, este homem teria um relacionamento aparentemente incrível perante a Bíblia, porque ele escreve tudo que a Bíblia recomenda das pessoas, recomenda dos casais. A pessoa certa, os preenchimentos certos, um feito para o outro. Diante de tudo isso, eu te faço uma pergunta. Você se casou com a pessoa certa? Todos nós devemos ajustar-nos às qualidades de nosso cônjuge, que passam a despercebidas durante os primeiros momentos de paixão, do namoro. Quantas pessoas já se deparam com uma dolorosa frustração no casamento e perguntam: por que fiz isto? Casei-me com a pessoa errada? Quando essas dúvidas surgem, precisam ser confrontadas imediatamente. Se não forem resolvidas logo, vão pairar indefinidamente como uma nuvem negra e distante no horizonte de nossos relacionamentos. Se você se encontra lutando com este dilema, volte para a admoestação em Gênesis 2, 24 e 25, em que os cônjuges são instruídos a juntarem-se, tornarem-se uma só carne e serem completamente transparentes e um com o outro. Se tais dúvidas o perturbam, enfrente-as, afaste-se um fim de semana e fique sozinho, busque o Senhor e ore por sua paz, discernimento neste assunto. E eu lhe asseguro que você está casado com a pessoa correta. Como posso estar tão certo? Porque Deus odeia o divórcio e deseja seu casamento dure para sempre. Você pode talvez ter desobedecido a vários preceitos bíblicos para chegar onde está no momento, mas as Escrituras são claras. Ao tentar desfazer um erro, você não deve acabar cometendo outro erro. E a partir do momento que você se casou, que você juntou-se, você tornou-se uma só carne perante a Bíblia, perante a palavra de Deus. Você está fazendo aquilo que agrade a Deus. Se você está num erro, não cometa outro. Se você não pensou bem, não escolheu bem antes de realizar o casamento, você deve buscar no Senhor, buscar a mudança, pagar o preço para aquilo que precisa ser mudado, para aquilo que precisa ser restaurado. Mas você cometer outro erro em cima do que já fez é totalmente inaceitável e a Bíblia não é de acordo com o divórcio. Vamos então partir para fazer as coisas sem disfarce ou máscaras. Uma comunicação efetiva em qualquer relacionamento inicia-se com transparência no casamento, que é descrita antes da queda. Gênesis 2:25, e ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam.
Antes de pecarem contra Deus, Adão e Eva não usavam nenhum disfarce ou máscara. Estavam fisicamente descobertos e não tinham a necessidade de esconder as suas emoções. Não podiam jamais ocultariam coisas um do outro. Adão e Eva era o retrato da transparência genuína, agindo em verdade para com o parceiro, abertos e sem temor de rejeição. Contudo, essa transparência mudou dramaticamente após a queda. Então foram abertos os olhos e conheceram que estavam nus e se coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Isso está escrito em Gênesis 3, versículo 7. As famosas coberturas de folhas de figo eram apenas uma parte de sua vestimenta. O pecado introduziu no mundo muito mais do que uma necessidade de modéstia. Ele também trouxe decepção, mentira, trapaça, meias verdades, manipulação, engano, ódio, inveja, ciúmes, distorção, controle e muitos outros vícios que nos levam ao uso das máscaras. O plano de Deus para o casamento sempre foi a existência de honestidade e fraqueza entre o casal. Ele nunca desejou que os cônjuges se envolvessem em qualquer tipo de engano, desonestidade ou qualquer outro problema surgido no relacionamento matrimonial após a queda.